Esse aumento da dívida do Cruzeiro vem desde 2012, especificamente. A gestão anterior e a gestão atual do Cruzeiro sempre remete à gestão anterior para justificar um problema financeiro que o clube vive. A gestão anterior do presidente Gilvan de Pinho Tavares também foi uma gestão que acabou contribuindo para esse endividamento. Aquele time bicampeão brasileiro de 13 e 14 foi um time deficitário. O Cruzeiro fez várias vendas, Ricardo Goulart, Everton Ribeiro, Lucas Silva, mas nessas vendas, uma parte considerável do percentual, naquela época existia uma presença muito clara de investidores, né, que acabaram pegando uma parte substancial dessas vendas lá atrás. E esse time de 13 e 14 era um time caro. O Cruzeiro teve um período ali, 15 e 16, de uma entre-safra, né, com times que não foram tão competitivos. E aí, 17 no último ano do Gilvan, 18 na chegada do novo presidente, o Cruzeiro passou a fazer novos investimentos muito altos e com isso, naturalmente, a dívida acabou crescendo bastante. Uma coisa a favor do Cruzeiro, né, Rizek, é a questão do patrimônio. O Cruzeiro tem 2 centros de treinamento, mas é evidente que nenhum clube quer se desfazer do patrimônio para fazer pagamento de dívida. É uma situação preocupante que a médio e longo prazo pode representar uma queda de competitividade do Cruzeiro. Nenhum clube nasce devendo. A gente vê vários gigantes do futebol brasileiro hoje com muita dificuldade em montar time competitivo. É evidente que a gente não quer que nem Cruzeiro nem Atlético, que são gigantes, cheguem em algum momento a uma situação difícil em relação financeira. Ontem o Galvão Bueno estava falando no Bem Amigos, aliás, um abraço para o Galvão, se estiver assistindo, sobre um exemplo da Itália, mas que é um exemplo que a UEFA tem tentado fazer em toda a Europa, que é o fair play financeiro. Como é que tem funcionado, ou pelo menos como é que a UEFA quer que funcione no futebol europeu? Começa a temporada, os clubes têm que apresentar o seu plano de receitas e de gasto. Se você gastar mais do que aquilo que você vai arrecadar no ano, ou seja, você vai fechar o ano no vermelho, você paga multa e você pode até ser rebaixado. Tem 2 razões para isso. Zelar pela saúde financeira dos clubes, para que nenhum dirigente faça uma loucura, por exemplo, que leve um clube a uma situação de falência no futuro próximo. E também para impedir uma entrada de dinheiro estranho ao futebol. Por exemplo, um clube que leve uma vantagem em relação aos demais com um dinheiro que não é do futebol. Um dinheiro cuja origem você não consegue determinar de onde veio aquele dinheiro. Que o clube seja alvo de lavagem de dinheiro, por exemplo. Ou mesmo de um dinheiro ilícito, venha de onde vier, que cause um desequilíbrio financeiro que não seja um dinheiro condizente com o patrocínio de uma camisa, por exemplo. Isso causaria um desequilíbrio técnico nos campeonatos. Eu acho bem interessante essa medida e gosto quando as entidades se preocupam com a saúde financeira dos seus clubes. Isso que a gente está fazendo, isso que o Rodrigo Capello fez, nada mais é do que zelar e contar para o torcedor do Cruzeiro isso que falou o Henrique. Se o Cruzeiro trabalhar assim por muito tempo, pode levar o clube a uma situação horrível. É uma situação que outros clubes hoje atravessam. Então, eu acho que é o caso de ligar um sinal de alerta aí, não, Henrique? Sem dúvida, né? Seja essa gestão do Cruzeiro ou as próximas, tem que começar a trabalhar com mais austeridade. A proposta dessa gestão é muito clara para mim, Rizek. É um investimento alto para que o time tenha um retorno esportivo, um time competitivo e campeão, para que fature ali com premiação, com visibilidade, com a questão do sócio, com a questão da bilheteria. O Cruzeiro tem essa ideia, a gente vai investir muito para que a gente ganhe e também fature muito. Isso foi realmente a síntese do ano passado, né? O Cruzeiro aumentou seu faturamento porque foi um time vencedor. Só que é uma ideia arriscada, o Cruzeiro, a gente vai se lembrar, a maior premiação que conseguiu foi na Copa do Brasil. Copa do Brasil, o Cruzeiro teve a um passo de ser eliminado pelo Santos, por exemplo, nos pênaltis, aquela disputa aqui no Mineirão. Né? É muito arriscado você depender de um título para fechar um balanço numa situação mais positiva ou mais negativa. E tem um outro detalhe, mesmo o Cruzeiro tendo aumentado o faturamento, a conta não fechou. O investimento foi alto demais e o faturamento não foi tão alto quanto se esperava. Então, essa dívida aumentou um pouco mais e é preciso botar um freio nisso, né? O Cruzeiro fez muitas contratações e mesmo já tendo um bom time, segue fazendo. Outro dia a gente estava falando da contratação do Pedro Rocha, jogador que veio com investimento, de acordo com o Cruzeiro, de um parceiro, né, um patrocinador master da camisa, que, aliás, é mais uma aposta do Cruzeiro de tentar aumentar seu faturamento. É um banco, né? A gente tem falado sobre esse novo modelo de patrocínio de camisa, banco em que o torcedor se associa, abre a conta e o clube lucra também em cima. Mas é preciso colocar um freio em algum momento, né? A competitividade é importante, o time forte é importante, mas se você mantém um time saudável financeiramente, a tendência é você ter um time competitivo por mais tempo, uma situação mais sustentável.
O Nori, na hora que a gente colocou o gráfico, ele falou, ó, olha a diferença que o título da Copa do Brasil fez no orçamento. Se não tivesse perdido o título... E coincidentemente, talvez não tenha nada a ver, a folha de pagamento, a diferença é o valor da premiação da Copa do Brasil, né? Praticamente isso, 50 milhões. 50 milhões. Só que assim, o perigo do Cruzeiro é, como o Henrique colocou, tá tudo bonitinho, a torcida tá feliz, é campeão. E se não for campeão, como é que vai fazer com esse time até o final do ano? Classificou já na Libertadores, mas aí chega na oitava de final da Libertadores e se sai? Como é que ele faz com esse time até o final do ano? O vice da Copa do Brasil já levou 30 milhões a menos. É jogar num nível de risco. Entrar numa mesa de pôquer ou chegar num cassino. Você aposta muito alto, o Cruzeiro está apostando muito alto. Deu certo até agora. E se não der certo? E se tiver uma mão ruim um dia, como é que faz? E a gente fala isso porque olha a situação do Fluminense hoje, do Botafogo, do Vasco. Foram clubes que brincaram com isso. Deixaram a dívida aumentar, foram responsáveis até chegar na situação que eles vivem hoje. Que sem conseguir dar para o torcedor um time à altura do tamanho dessas